Bem-vindo ao CAPED em vídeo. Este é mais um lançamento da CPAD que, ao longo da sua existência, vem procurando servir cada vez melhor ao povo de Deus. São produtos de qualidade comprovada, entre livros, periódicos e material de educação cristã, que equipam o crente para melhor desempenhar a sua função como promotores do reino de Deus na terra. E agora, de forma inédita, a CPAD apresenta o CAPED em vídeo, curso este de aperfeiçoamento de professores da escola dominical, que vem sendo ministrado com sucesso há mais de 20 anos em todo o Brasil. É a CPAD, levando até você o que há de melhor na área do ensino, para que você possa manejar bem a palavra da verdade. Venha, estude conosco e tire o melhor proveito do CAPED em vídeo. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre pedagogia. Você pode acompanhar no seu manual, nas páginas 152 e 153. Antigamente, o conceito de pedagogia, se formos olhar a palavra, o radical, então nós temos que são de 3 vocábulos gregos. Paidos, que significava criança, agem, que significava conduzir, dirigir, e logia, que significava tratado, ciência. Então, quando vemos a palavra pedagogo, era aquela pessoa que levava a criança à escola, que conduzia a criança à escola. Então, significa que pedagogia era a ciência de dirigir a criança, de conduzir a criança. Atualmente, não. Atualmente, é a arte e ciência de ensinar e educar. É a ciência da educação. Então, estamos vendo que hoje engloba os mais diferentes ramos do conhecimento humano. É um conceito mais completo. Pedagogia é a filosofia, a ciência e a técnica da educação. Quando nós pensamos assim, que deve ser a educação? Para onde a educação deve levar as gerações? Estamos falando no nosso prisma filosófico. Então, teremos que estudar as leis do ensino, da aprendizagem, as metas, as diretrizes da educação. Quando estamos falando no prisma científico, é o que há de fato, de real na educação. Então, a influência da hereditariedade, a influência do meio familiar e social, as diferenças individuais, as características do comportamento e da aprendizagem. Agora, quando nós estamos lidando com a parte técnica, então a parte como demonstrar, como nós vamos passar a nossa mensagem. Então, vamos à organização, os métodos e processos educativos, a prática de ensino. Então, esse é mais o prisma técnico. A técnica é apenas uma demonstração, como você vai passar a mensagem. Isto não quer dizer que a mensagem é diferente, que nós estamos trazendo uma inovação. Não, a mensagem é a mesma, ela não se modifica, apenas o que modifica é a técnica, como nós vamos apresentar a mensagem. Antigamente, na escola tradicional,
o centro do sistema escolar era o professor. Aprender era apenas decorar mecanicamente para repetição. Vocês podem acompanhar na página 152. No conceito moderno, ensinar não é apenas transmitir conhecimentos, mas também promover a aprendizagem por parte do aluno. Jesus é o mestre dos mestres, o mestre incomparável. E ele viu no ensino a gloriosa oportunidade de formar ideais, as atitudes e a conduta do povo em geral. Jesus lançou o método educativo e não o método da força política, da propaganda ou do poder. No Novo Testamento, nós temos 243 vezes a palavra discípulo. Isto porque Jesus considerava aqueles que ele estava ensinando como seus discípulos, são os aprendizes, e não eram camaradas, não eram súditos, não eram servidores, não eram companheiros, mas sim discípulos, alunos. Vemos também que Jesus tem como ensinando 45 vezes, para 11 vezes pregando. Então vamos ver a importância que Jesus dava ao ensino. Tanto que ele, até ali no Sermão da Montanha, podia-se dizer que é o ensino da montanha. Enquanto que na escola tradicional, o mais importante, o centro dos interesses, era o professor. O aluno tinha que estar sujeito ao professor. Nós vemos aqui nesta gravura o professor com a cara carrancuda, com uma palmatória, olhando com aquele ar sisudo, desejando que o aluno apenas repita aquilo que ele fala. Então, assim era a aprendizagem. A aprendizagem era uma repetição, era mecânico. Olhem o rostinho daquele menino. O menino apreensivo, nervoso, preocupado em dar a resposta que o professor queria que ele desse. Olha as roupas do menino, era como se fosse um homúnculo. Isso quer dizer um homem em miniatura. E muitas vezes nós ficamos pensando, será que na escola dominical os professores também não estão agindo da mesma maneira? Sendo o centro de interesse, fazendo com que seus alunos respondam apenas aquilo que eles desejam, os objetivos sejam da parte do professor, a matéria, aquilo que ele quer dar, da maneira técnica, a técnica apenas como ele sabe dar. Nós vimos que sempre houve uma preocupação com o ensino. Na antiguidade, na Idade Média, no Renascimento, nos tempos modernos. Apenas que no tempo moderno, alguém, um estudioso, Rousseau, ele começou a estudar a criança e verificou que a criança não era apenas preparada só para a vida, mas que a criança vivesse. Então surgiu a escola ativa. Pestalozzi fundou o primeiro jardim de infância, surgindo aí a teoria paidocêntrica. Isso quer dizer o aluno no centro, era o centro do interesse. Essa preocupação do ensino, Rousseau estava pensando que tinha estudado uma teoria nova, apresentava uma teoria nova. Mas se nós formos ler em Deuteronômio capítulo 6, os versículos de 6 a 9, nós vamos ver
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então vemos o interesse que Moisés tinha de passar a lei para os seus filhos, os filhos dos filhos. Então, o ensino propriamente dito da lei. E se nós também olharmos no Novo Testamento, essa mesma teoria paidocêntrica, Jesus também já tinha apresentado essa mesma teoria. Quando em Mateus, versículo 2, do capítulo 18, e em Marcos, nós vemos que ele diz que colocou o menino no centro. Isto quer dizer, centralizou aquela criança. Então, se ele tivesse colocado a criança dos lados, ia ser difícil para aqueles discípulos, para aquele grupo que estava ali diante de Jesus, se abaixar e se curvar para olhar alguma criança. Mas ele centralizando a criança, isto quer dizer, todos estavam ali com facilidade de olhar para aquela criança e tinham que parar. Será que também nós, hoje em dia, as nossas igrejas, também estamos centralizando as nossas crianças? Isto não quer dizer que vamos aceitar todas as coisas que as crianças fazem, as bagunças, às vezes até coisas que estragam os móveis da igreja, correndo de um lado, jogando pedra nos vidros. Não quer dizer isto. Mas será que nós estamos centralizando, orando pelas crianças, fazendo tudo que esteja ao nosso alcance para que estas crianças aprendam a palavra de Deus? Será que as escolas dominicais também estão se reunindo, os professores, superintendente, para que haja uma melhoria no ensino da palavra de Deus? Será? Por isso, falando em educação, nós temos que lembrar que são 5 elementos fundamentais da educação. Em primeiro lugar é o aluno. Ele é o mais importante. Sem aluno, não há escola. O mestre, a matéria, objetivo e o método. Falando em aluno, temos que ver que é ele que é a quem se educa. Nós temos que ter noções de pedagogia, noções de psicologia, para melhorarmos a aprendizagem desse aluno que nós queremos. Agora, em segundo lugar, o mestre também é importante, porque é ele que é o vitalizador do ensino, é a personalidade de orientação da aprendizagem. Então, ele precisa ter conhecimentos também de pedagogia e conhecimentos de psicologia. Matéria. O professor precisa conhecer a matéria, porque ele vai ensinar aquilo que ele vai passar, a mensagem. Então, se formos lembrar de Jesus, Jesus tinha conhecimento da matéria. Jesus citou mais ou menos 20 livros do Antigo Testamento. Ali, vamos lembrar, na tentação, no caminho de Emaús. Então citava a palavra, está escrito. Muitos professores, por não conhecerem a palavra de Deus, por não terem conhecimento da Bíblia, ficam diante das suas classes, contando caso, contando histórias, contando sua vida particular, em vez de estarem ensinando a palavra de Deus, naquele tempo que tem para o ensino da palavra, da explanação da palavra propriamente dito.
O objetivo, nós precisamos saber para onde que nós queremos levar o nosso aluno. Nós queremos o quê? O que nós queremos alcançar dos nossos alunos? Então, precisamos ter um objetivo. Em toda a nossa vida, nós temos que ter um objetivo. A mesma coisa, nós, professores de escola dominical, nós também temos que ter um objetivo, saber o que estamos querendo da nossa classe, o que o nosso aluno aprenda. E método. Como é que nós vamos educar? Como é que eu vou passar a mensagem? Se eu tenho alunos pequenininhos, se eu tenho alunos de jardim da infância, se eu tenho alunos de adolescentes, se são jovens ou se são adultos, às vezes mais idosos. Que maneira? Os métodos não são iguais para todas as faixas etárias, mas os métodos são diferentes. Se eu lido com pequenininhos, é lógico que eu vou passar a mensagem de uma maneira para aqueles pequenininhos, brincando, cantando, conversando com eles. Não é a mesma maneira que eu vou passar para os jovens. Até o material utilizado é diferente. Então, para isso, você que é professor de escola dominical, você precisa ter conhecimento dos vários métodos de ensino. Retornando aos elementos fundamentais da educação, vemos que o professor deve ter objetivos. O ensino deve ter objetivos definidos, porque senão acontece como muitos professores que não sabem o que querem numa sala de aula. Ficam preenchendo os claros, ficam matando o tempo. O ensino deve ter objetivos definidos, como eu já falei. Fixem bem nisso daí. Lembrando que o objetivo do ensino gira em torno do aluno. Se vocês olharem na página 153, vocês vão verificar que ali tem os 7 objetivos do ensino. Em primeiro lugar, o aluno e suas relações com Deus. Isaías, capítulo 64 e versículo 8, diz: Tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro. Então nós vemos que Deus é o nosso oleiro. É Ele que nos molda, é Ele que faz o vaso da maneira que Ele quer. E é isso que nós temos que passar para o nosso aluno. O aluno tem que estar sujeito ao nosso Deus. Segundo lugar, o aluno e suas relações com o Salvador Jesus. Qual é a relação aluno e Jesus? A Bíblia nos fala em João capítulo 14, versículo 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o aluno tem que ter um relacionamento com Jesus, como se tivesse intimidade, saber que Jesus está ali, está presente, que está em todos os momentos. Então, aquele aluno criança, aquele aluno adolescente, saber que lá na escola, Jesus está com ele, Jesus está presente. É isso que você precisa passar para o seu aluno. Número 3, o aluno e suas relações com o Espírito Santo. Qual é a relação do aluno com o Espírito Santo? Como deve ser essa relação? O Espírito Santo é ele que regenera, convence, santifica, guia, capacita. Então, o aluno deve saber que o Espírito Santo está constantemente com ele, sempre presente. A Bíblia nos ensina: enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5 e versículo 18. É isto que você precisa ensinar ao seu aluno, que ele, em vez de estar se enchendo com coisas que às vezes não agrada a Deus, deve estar se enchendo do Espírito Santo. Um outro objetivo,
O quarto objetivo do ensino é o aluno e suas relações com a Bíblia. No Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o aluno deve ter a Bíblia, a palavra de Deus, no seu coração. O versículo 97 do mesmo Salmo diz: ó, quanto amo a tua palavra, quanto amo a tua lei. Então o aluno deve amar a palavra de Deus. O professor deve fazer com que este amor do aluno venha a ter no seu coração. O quinto objetivo, o aluno e suas relações com a igreja. O aluno precisa ter um conhecimento do propósito da igreja local. O que a igreja local está fazendo? O que a igreja local deseja? Nós fomos salvos para servir. Em Efésios capítulo 4 e versículo 16, diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Então o aluno deve saber que ele está participando da igreja, tanto da igreja universal, como também da igreja local. Em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes. É para isso que você deve ensinar ao seu aluno, para ele anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que você, professor, deve ensinar ao seu aluno. Em sexto lugar, nós vamos ver o aluno e suas relações consigo mesmo. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então devemos ter um aluno feliz, um aluno realizado consigo mesmo, não aquele aluno que fica preocupado, tomando às vezes remédio, as mães preocupadas com seus filhos, filhos desajustados dos lares, filhos, às vezes, dando preocupações. Por que isso? Porque eles não estão realizados com ele mesmo. E nós, como professores, devemos fazer com que os nossos alunos estejam, as suas relações consigo mesmo, estejam bem ajustadas. O último objetivo, o aluno e suas relações com os colegas. Em Marcos, capítulo 12 e versículo 31, diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que ver que os nossos alunos devem ter um amor entre si, uma compreensão, fazer com que uns orem pelos outros, uns compreendam os outros, um respeite o outro. Concluindo, nós vemos que ensinar não é apenas transmitir conhecimentos, mas também promover uma aprendizagem por parte do nosso aluno. Então, em primeiro lugar, despertar, motivar e interessar a mente do aluno e, em seguida, dirigi-la no processo do aprendizado.
Achei o livro da lei na casa do Senhor. Com esse grito de vitória, o rei Josias conclamou o povo a um grande avivamento. A CPAD está conclamando o povo de Deus para uma redescoberta do estudo da Bíblia neste biênio da escola dominical. Congressos, cursos, treinamentos e muita literatura especializada. Igrejas, pastores, não fiquem de fora. Vamos resgatar o estudo da palavra de Deus. Maiores informações, ligue 332-7373, CPAD. Neste segundo bloco, nós vamos enfocar sobre as leis do ensino e da aprendizagem. Em primeiro lugar, vamos dar um conceito de leis. São princípios imanentes e imutáveis que regem os atos e comportamento de todas as coisas, inclusive o ser humano. Falando-se em lei, nós sabemos que ela existe. A lei da gravidade, a lei da temperatura, a lei da semeadura. E para isso, elas devem ser conhecidas, respeitadas e obedecidas. Muitos casos acontecem quando as pessoas não obedecem às leis. Vamos lembrar de algumas pessoas que desrespeitaram as leis da gravidade ou da temperatura quando eram crianças. Sérios problemas aconteceram. Crianças que caíram do muro ou das árvores, crianças que se queimaram. Por quê? Porque as leis devem ser conhecidas, respeitadas e obedecidas. Existem leis natural, social, moral, espiritual. A natural. Em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, diz: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A lei social. Em Gênesis, capítulo 2, 18, diz: não é bom que o homem esteja só. Há uma necessidade da comunidade, de um grupo, de uns com os outros. Há uma necessidade dessa socialização. A lei moral, amai-vos uns aos outros. E a lei espiritual, em Tiago 1,15, diz: o pecado consumado gera morte. E nós, como somos professores, e que devemos ensinar melhor, explicar melhor, nos comunicar melhor. Para isso, nós temos que conhecer as leis do ensino e as leis da aprendizagem. Alguém pode perguntar: o que é ensinar? É despertar e orientar a mente do aluno, promovendo a aprendizagem. E não é apenas uma comunicação de experiências. Aprender é o aluno pensar, agir por si próprio e sob a orientação inicial. Para haver uma boa aprendizagem, há necessidade de atenção e interesse. A atenção identifica com as atividades do professor, ela é transitória. O interesse é ao contrário, é por parte do aluno. E para isso, o professor deve explorar a fonte de motivação. Às vezes, a atenção é passiva, às vezes ela é forçada e às vezes ela é apenas contemplatória. Então, o professor precisa explorar essa atenção voluntária, espontânea. Para isso, o professor precisa buscar nas fontes de motivação algo que interesse ao aluno. Geralmente, o adulto já vem para a classe interessado, enquanto que a criança não. E para isso, o professor precisa explorar as fontes de motivação. O interesse conduz à participação. O interesse
interesse e atenção trabalham em cooperação, estimulando-se mutuamente. Primeiramente, nós gostaríamos de falar sobre as leis do ensino. São leis da teoria e da prática educacional utilizadas pelo professor para criar no aluno condições ideais para que o mesmo aprenda o que se ensina. A primeira é a lei do professor. Diz que o professor deve conhecer o que vai ensinar. É claro que o professor da escola dominical, ele vai ensinar a palavra de Deus e para isso ele deve conhecer a Bíblia. Ele deve pelo menos já ter lido a Bíblia uma vez, de capa a capa. Como é que pode-se imaginar um professor que vai ensinar a Bíblia e não conhece a palavra de Deus? A segunda é a lei do aluno. O aluno deve dedicar-se com interesse à matéria e, para isso, o professor, ele é o encarregado de fazer com que este aluno se interesse pela matéria. É ele que vai incentivar para que o aluno fique motivado. Em Marcos capítulo 12, versículo 37, fala a respeito de Jesus, que a multidão o ouvia de boa vontade. Assim deve ser o professor. Os seus alunos devem ouvi-lo de boa vontade. A terceira lei é a lei da linguagem. A linguagem deve ser comum ao professor e ao aluno. Nós vemos que muitos alunos não compreendem certos vocábulos, até os novos convertidos. No caso das palavras como aerópago, propiciatório, cocheiro, centurião, legislador ou outras mesmo. Nós devemos esclarecer aos alunos a palavra, vamos dizer, tabernáculo, como é difícil para ser compreendida por certos alunos. Quem sabe você, professor, poderá fazer algo concreto para que o seu aluno compreenda melhor. Uma palavra, muitas vezes, pode acontecer como em Juízes, capítulo 12, versículo 6, com a palavra chibolete. Por causa desta palavra, 42.000 pessoas morreram. A quarta lei, a lei do ensino. Não ensinar o que o aluno pode aprender por si. Hoje em dia, se utiliza muito nas escolas seculares as pesquisas. O aluno procura por si, estuda, investiga e começa então a ter uma compreensão ele próprio. Muitas vezes o professor quer fazer com que o aluno aprenda tudo sozinho, ele começa a semear árvores em vez de sementes. A quinta lei, a lei da aprendizagem. Reproduzir na mente a verdade aprendida. Enquanto nós não conseguimos compreender com a nossa mente aquilo que nos é ensinado, nós não aprendemos. Seria apenas uma repetição, uma coisa mecânica. A sexta lei, a lei da lição. A verdade desconhecida através da conhecida. Jesus utilizou muito esta lei. Com a mulher samaritana, ele falou sobre a água, porque ela estava ali diariamente naquele poço. É o que ela conhecia, para ele ir para o desconhecido. Com os discípulos, falou sobre peixe, porque eles estavam acostumados a pescar e eles conheciam o peixe, como era a pescaria. E sobre isso Jesus falou para eles então conhecerem o desconhecido. Eu vos farei pescadores de homens.
A sétima lei é a lei da recapitulação, a confirmação do ensino através da recapitulação e da aplicação. Esta lei é muito útil para aperfeiçoar o conhecimento, para confirmar o conhecimento também do aluno e tornar o conhecimento útil e pronto a ser usado. O ensino chega à mente através dos sentidos físicos. Temos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Daquilo que nós apenas escutamos, nós guardamos só 20%. Quando olhamos, já o percentual aumenta, já ficamos com 50%. Daquilo que nós examinamos, conseguimos 70%. Do que se faz e do que se fala, do que se participa, então já guardamos 90%. Então, se nós sabemos, como professores, que o aluno, ao falar, ao fazer, ao examinar alguma coisa, ele vai guardar um percentual maior, porque nós não exploramos mais os sentidos, principalmente com as crianças e com os adolescentes. Nós podemos fazer com que essas crianças, elas mesmas, possam trabalhar naquilo que nós damos a aula. Se estamos falando sobre um tabernáculo, eles mesmos vão fazer o tabernáculo. Se nós vamos falar sobre a peregrinação de Israel, por que não querer que os nossos alunos façam um mapa, algo que demonstre a peregrinação de Israel? Ficará muito mais gravado em suas mentes do que apenas aquele professor que utiliza o método de preleção, somente falando. Então concluímos que ensinar não é apenas transmitir conhecimentos. Vamos agora ver o conceito de o que é aprender. Aprender é que o aluno pense e haja por si próprio, sob orientação inicial. Os alunos aprendem quando refletem, raciocinam, aplicando o conhecimento. As 3 leis básicas da aprendizagem. Você pode verificá-las na página 159. A primeira lei, a lei da disposição mental. O aluno só presta atenção no professor quando aquilo lhe interessa. Se nós falamos que o interesse por parte da criança é quase nulo, você, professor, deve fazer com que seu aluno se interesse pelo seu assunto. Você vai fazer com que ele venha interessado para a sala de aula. Para isso, você tem que incentivar para vir a motivação de seu aluno. A segunda lei, lei do efeito. O aluno aprende mais facilmente o que lhe causa prazer e satisfação. Se o aluno vem para a escola dominical e você, professor, vai trazer algo que lhe interesse, que lhe causa prazer, que ele vai brincar, que ele vai se distrair e com isso ele vai aprender, é lógico que no outro domingo vai ter interesse de retornar à escola dominical. A terceira lei, lei do exercício e da repetição. A repetição ajuda a gravar. Então, nós, professores, devemos fixar a matéria que estamos ensinando, para que não haja como que um professor apenas entornando algo, um líquido, sobre a cabeça do aluno. E este líquido entrando automaticamente. Você deve fazer algo para que o seu aluno se interesse e aprenda melhor.
Conhecendo assim as leis do ensino e da aprendizagem, nós consideramos que o aluno normal, ele aprende quando motivado. É lógico que um aluno motivado, ele vai ter uma aprendizagem bem melhor, mas depende de você, professor, para incentivar ao seu aluno. Ele aprende quando gosta. Nós aprendemos muito mais quando gostamos. Ele aprende quando necessita. Quantas vezes nós não sabemos fazer algo e a necessidade faz com que nós aprendamos algo? Ele aprende quando vê fazer, quando ele faz. Você, professor, não deve dar tudo mastigado nas mãos de seu aluno. Faça com que ele também faça aquilo que você está fazendo, executando, trabalhando. Há métodos certos de ensino. Então, o seu aluno, ele aprende quando você dá esses métodos próprios, métodos adequados para o seu aluno. Verifique a faixa etária de seu aluno, trabalhe com métodos apropriados para esta faixa etária. Ele aprende também quando investiga, quando pesquisa. Faça com que seu aluno vá procurar, vá pesquisar algo, porque assim ele vai ter uma consciência daquilo que ele está trabalhando, daquilo que ele está fazendo sozinho. Ele aprende quando interessado. Ele aprende quando crê, quando confia. Se seu aluno crê e confia naquilo que você está ensinando, na tua mensagem, é lógico que ele vai aprender. Ele aprende quando ora. Ensine a seu aluno a orar nas dificuldades. Há muitas coisas que nos é muito difícil aprender e muitas vezes até achamos que não é fácil. Mas quando nosso Deus, quando Jesus está conosco, nos orientando, nos ajudando, é lógico que a aprendizagem vai ser bem melhor e bem mais fácil. Ensine a seu aluno a orar nas dificuldades. E ele aprende também quando recebe atenção pessoal. Não se dedique a apenas a alguns alunos, mas se dedique a todos os seus alunos. Não haja preferência por um ou por outro. Dê atenção pessoal a cada um, pois cada um aluno necessita de você. Assim, recapitulando, verificamos que as leis do ensino, aquelas que nós transmitimos, pois o ensino é um princípio de transmissão, são a do professor, a do aluno, a da linguagem, a do ensino, da aprendizagem, da lição e da recapitulação. E as 3 leis básicas da aprendizagem são lei da disposição mental, a lei do efeito, a lei do exercício e da repetição. Assim, nós, como professores, já que conhecemos as leis, devemos agora respeitá-las e obedecê-las, se quisermos uma boa aprendizagem por parte dos nossos alunos. No próximo bloco, falaremos a respeito do professor e do ensino, já que o professor é aquela parte da transmissão da mensagem, é ele que vai transmitir. Então, falaremos como ele deve se comportar e como ele deve estar preparado para a sua aula.
Achei o livro da lei na casa do Senhor. Com esse grito de vitória, o rei Josias conclamou o povo a um grande avivamento. A CPAD está conclamando o povo de Deus para uma redescoberta do estudo da Bíblia neste biênio da escola dominical. Congressos, cursos, treinamentos e muita literatura especializada. Igrejas, pastores, não fiquem de fora. Vamos resgatar o estudo da palavra de Deus. Maiores informações, ligue 332-7373, CPAD. Neste bloco, nós vamos falar sobre o professor. O professor faz parte dos 5 elementos fundamentais da educação. É ele que transmite o ensino, propriamente dito. Ensinar é despertar a mente do aluno e guiá-la no processo da aprendizagem. Na página 161, vocês podem ver que é ajudar a aprender, é moldar vidas, é motivar a mudança de uma conduta anterior. Então, é o professor que transmite o ensino. Em João, Deus nos fala que é Ele que nos escolhe. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós estamos vendo que é uma posição de honra. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12, 26. Em Timóteo também nos diz, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, Deus é que tem lhe escolhido para que você ensine aos seus alunos a palavra de Deus, a verdade, ministre a palavra, revele os mistérios, reparta o tesouro. Sendo assim, o professor da escola dominical tem responsabilidades. Em primeiro lugar, para com Deus. Fidelidade, ele deve ser temente, sincero. Em segundo lugar, para com a igreja. Em Efésios, no capítulo 4, diz: e ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Doutores quer dizer mestres. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Isto quer dizer que os santos sejam aperfeiçoados, aprendam a palavra de Deus. Então, depende de nós, professores, para ensinarmos aos nossos alunos a palavra. No versículo 17, diz: todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas faz o aumento do corpo. Então, nós queremos que o corpo aumente. E então, precisamos que os nossos alunos também creiam, também aceitem a Jesus como nosso Salvador. Em terceiro lugar, a responsabilidade do professor é para com a escola. Ele precisa o quê? Conhecer a organização desta escola, precisa saber do funcionamento da escola dominical, respeito para com os colegas, lembrar que não é uma competição, ele não deve ser um competidor de classes. Em Filipenses, no capítulo 2 e 3, diz: nada façais por contenda ou por vanglória. Em quarto lugar, para com o aluno, seja criança, adolescente, jovem ou adulto. A palavra nos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, tenha amor pelo seu aluno. O ensino deve ser dedicado
principalmente para com os nossos alunos. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. No nosso manual, na página 161, na letra B, podemos ler: o professor espiritual e preparado completa o trabalho do evangelista ou pregador. Então, verificamos que o professor deve ter, em primeiro lugar, preparo espiritual. Que deve ser o preparo espiritual? Será que é ele ser carrancudo, fechado, andar assim de cabeça baixa, sem rir? Não, isto não quer dizer preparo espiritual. Mas preparo espiritual é aquele professor que tem comunhão com Deus, é aquele que tem vida de oração, uma vivência bíblica, uma vida propriamente cristã. Isso sim, é um professor com preparo espiritual. Agora, em segundo lugar, o preparo pedagógico. Você agora estará me perguntando: será que eu terei que ter um curso, uma formatura, um anel no dedo? Não, nada disso. Mas o preparo espiritual é ter um conhecimento pedagógico, ler livros especializados em ensino, ter um conhecimento sobre os métodos de ensino, da aprendizagem, as várias faixas etárias, fazer parte de algum congresso, de cursos intensivos. Então você estará se preparando pedagogicamente, terá um conhecimento melhor sobre o ensino. Isto sim é um preparo pedagógico. E também o equipamento didático. Faz parte de nós, professores, o nosso equipamento didático. Principalmente se você trabalha com uma criança, se você trabalha com adolescente, você tem que ter o seu equipamento didático. Isto quer dizer o seu material visual para que a sua aula seja mais ampla, para que a sua aula seja mais compreendida pelos alunos. Lembrando que nós guardamos muito mais aquilo que vemos e ouvimos. Ficamos com cerca de 50% do percentual. Então, você bem preparado e bem equipado, você vai poder transmitir melhor a sua mensagem. Também temos que observar as atitudes do professor. Há professores verdadeiros ditadores, são aqueles ditatoriais. São eles é que sabem tudo, são eles é que mandam, eles que dizem a verdade, são os donos da verdade. Então podemos observar na gravura, a criança com medo do professor. A criança está assim como querendo se esconder do professor, vendo aquele professor como um monstro. Na outra gravura, observamos a posição da criança em relação ao professor. A criança bem pequenina, não pelo seu tamanho, não pela sua estatura, mas sim na sua posição. E o professor como aquele monstro, a criança com medo. É lógico que um ditador não vai conseguir passar bem a mensagem, porque o aluno estará sempre receoso. Outros também são aqueles que deixam a turma fazer o que quer. Isto são aqueles laissez-faire. Faz o aluno o que quer, mandam na classe, fazem a desordem, são indisciplinados e sempre cai a culpa para a pobre da criança, o pobre do adolescente.
Muitos, até para ganhar tempo, levam revistas, jornais para a classe e ficam lendo esses jornais em vez de estarem dando a sua aula. Isto vem a trazer indisciplina. E a Bíblia nos fala em Jeremias 48, o versículo 10, que diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Isto é, relaxadamente. Então, o professor que não se dedica à sua classe, ele é um relaxado, ele está relaxando no ensino. Nesta figura que estamos vendo, é o professor líder. É aquele professor que tem liderança, que domina a sua classe. Isso traz com que o ensino haja maior participação, senso de responsabilidade, um maior rendimento. O aluno estará mais atento e o relacionamento entre professor e aluno é bem melhor. O aluno não tem aquele medo de olhar o professor como um ditador, nem também aquele outro tipo, que o professor não está nem observando a classe e ele poderá fazer tudo, mas isto faz com que o aluno e professor estejam ligados. Agora, no nosso manual, na página 162, estão algumas perguntas. Vamos vê-las. A primeira: por que ensino? Por que eu ensino? Por que você ensina? Nós ensinamos por amor e gratidão a Deus. É Ele que nos salvou, é Ele que nos dá a nossa vida, é Ele que nos dá tudo de bom. Então somos gratos a Ele e vamos ensinar os nossos alunos a também amá-lo, a querê-lo, a respeitá-lo. E assim nós temos que também obedecer ao ide e ensinai, como fala lá em Mateus capítulo 28. A segunda pergunta: qual o meu propósito no ensino? Qual o seu propósito? Há 3 propósitos. O primeiro propósito é salvação. Será que todos os nossos alunos já estão salvos? Pense nos seus alunos. Aquelezinho que fica no cantinho da sua classe, será que ele já aceitou a Jesus? Ele tem uma experiência de salvação? Em Coríntios, no capítulo 9, na primeira carta, diz: fiz-me servo, judeu, sem lei, fraco, para ganhar a estes. Enfim, fiz tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Nós, às vezes, não nos fazemos como crianças, nem como adolescentes, porque já não somos mais nem crianças, nem adolescentes. Mas você que é professor de criança, de adolescente, precisa se fazer como uma criança. Se for necessário, sente no chão. Aquelas que trabalham com jardim da infância, aqueles que trabalham com adolescente, brinquem com eles, conversem com eles, dividam seu tempo com eles. Faça-se de criança, de adolescente, para também ganhar a estes. Em segundo lugar, um crescimento espiritual. É aquilo que nós queremos dos nossos alunos. Não só que eles cresçam em estatura, mas que haja um crescimento espiritual. Na carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento é um crescimento espiritual. E o terceiro é o serviço. Cada aluno um crente salvo, cada salvo dedicado e cada
crente dedicado, um obreiro ativo. Faça de seu aluno um obreiro ativo. Ensine-o a trabalhar, a entregar folhetos, a passar esta mensagem que eles estão recebendo para os seus coleguinhas. Ensine-os a trabalharem no Evangelho, para que eles sejam uns futuros obreiros. A terceira pergunta que gostaríamos de focalizar é: que ensinarei? Há professores que estão diante da classe da escola dominical e não sabem o que vão ensinar. Ele deve lembrar que é a Bíblia como sendo a palavra de Deus, e não a Bíblia como uma literatura ou um livro qualquer, ou falar sobre a sua vida particular, dos seus problemas, contar algum caso. Mas ele tem aquele espaço, aqueles minutos, para falar sobre a Bíblia, como sendo ela a palavra de Deus. A quarta pergunta: a quem ensinarei? Eu não sei qual é a sua classe, eu não sei de que faixa etária são seus alunos, mas em Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 12, nos diz: ajunta o povo, homens, mulheres, meninos e os teus estrangeiros. Então estamos vendo que há uma necessidade, que a escola dominical é para todos, deve ser o maior culto da igreja. Estão os membros, os congregados e as crianças. Então, é o maior culto. Ali estão as crianças para aprender a palavra de Deus, os adolescentes, os jovens, todos na parte da manhã do domingo estão chegando para aprender a palavra de Deus. Ajunta o povo. E a última pergunta diz: como ensinarei? Como ensinarei? Capacitado por Deus, estar sempre em comunhão com Deus, orando, preparado para que o seu ensino tenha um fruto. A Bíblia nos fala para que vades e deis fruto, e o seu fruto permaneça. Já falamos sobre as atitudes do professor. Mas o professor também precisa ser, antes de tudo, um servo útil. Como servo útil, precisa ter um serviço. Todo servo tem um serviço. E o servo útil precisa ser obediente e fiel. Ele também, como professor, precisa ser um sacerdote. Para isso, ele tem que ter comunhão com Deus. Precisa ser santificado, separado do mal, cultivar a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, interceder pelos seus alunos, orar por eles. A Bíblia nos fala e nos fez sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 6. Para se viver uma vida santa e também voltada para o próximo, precisamos da força dinâmica e motivante do amor de Deus operando em nós. O professor, como servo útil e sacerdote, utiliza-se da mensagem do Evangelho, a qual deve ser clara, objetiva e convincente. Esta mensagem de vida e verdadeira precisa ser bem comunicada. Então ele passa a ser um mensageiro. Para isso, tem que ser bem comunicada para haver compreensão por parte dos alunos. Às vezes, isto não acontece. Existe um muro da incompreensão.
Então, o professor precisa aplicar técnicas e métodos de ensino adequado para haver esta boa comunicação de aluno com professor. Muitas vezes, essas pedras são a falta da expressão facial, a falta da expressão vocal, a falta da expressão corporal. O professor fala muito rápido, ou às vezes fala lento demais, fala alto, às vezes fala baixinho. Às vezes também ele traz um livro em frente do rosto. Então, em vez de ele ficar olhando para a classe, ele está escondido atrás do rosto. Faz muitos gestos, se gesticula. Às vezes ele é um verdadeiro poste, quase que não pode nem por um lado nem para o outro. Ou então fica dançando diante da classe, parece até um bailarino. Outra pedra também do muro da incompreensão é a falta do material visual. O professor não apresenta material visual para as crianças que tanta necessidade precisa. A boa postura, a boa aparência, professores doentes, às vezes com tosse diante da classe, professores gripados, professores que não se penteiam, professores que acham que não precisam se arrumar. Vá arrumadinho para a sua classe, procure ir limpinho, faça sua barba, penteie seus cabelos diante da sua classe. Assim, haverá uma maior boa vontade para os seus alunos. E o preparo da lição também. Você precisa lembrar que há uma necessidade da preparação de sua aula. Lembre-se que a expressão facial, a expressão corporal e a expressão vocal devem estar sempre juntinhas. Evite essas pronúncias de palavras, às vezes muito complicadas para as crianças, vocábulos que as crianças não estão entendendo. Esses né, aí, em todo final de frase, evite também, porque muitos alunos, em vez de ficarem aprendendo e prestando atenção às aulas, ficam contando quantos né, quantos aí os professores estão falando. E, às vezes, uma classe com outra classe fica até competindo quanto né e quanto aí cada professor diz. Uma das pedras do muro de incompreensão é o preparo da lição, é o planejamento. O planejamento é muito importante para o professor de escola dominical. O planejamento ajuda a usar o tempo com eficiência. Então, o professor precisa, em primeiro lugar, saber a sua capacidade. O que ele pode fazer, o que ele sabe fazer. Ele também precisa ter conhecimento dos alunos. Jesus fala bem claro sobre isto. Ele conhecia as pessoas, ele falava até o nome. Ali na ressurreição, ele falou Maria. Quando Pedro foi ao encontro de Cornélio, Pedro foi esclarecido até o nome, Cornélio. Então, procure saber o nome dos seus alunos, procure conhecer os alunos, procure saber a família de seus alunos, para que você possa compreender melhor os seus alunos. Faça também os seus objetivos de cada lição. Utilize os métodos. Procure ter um conhecimento dos métodos. Use os recursos visuais e então vá preparar a sua lição. Para o adulto, não há necessidade de um plano de aula propriamente dito. Na página 164, você observa as etapas da lição diante da classe. Nós temos introdução da lição,
A segunda, explanação da lição, que é o corpo da lição propriamente dito. A terceira, a verificação da lição. A quarta, aplicação da lição. E a quinta, encerramento da lição. Este esboço serve para jovens, para adultos, mas não para criança. Para criança, você deve fazer um plano de aula. Eu não digo um plano de aula muito daqueles que você tenha aprendido lá na faculdade ou no próprio normal ou magistério. Não, mas um plano de aula simples, mas um plano de aula que sirva como roteiro da sua aula. O planejamento ele é muito importante para o professor, porque ele ajuda ao professor a se enquadrar, ao professor encaminhar a sua aula, usar o tempo, usar o material necessário, e os próprios alunos, eles percebem quando o professor está preparado. O planejamento ajuda a usar com eficiência o tempo. O planejamento provê unidade e continuidade ao ensino. O planejamento ajuda a disciplinar o professor. O planejamento torna as aulas mais interessantes. O planejamento estabelece objetivos claros e fornece meios para alcançá-los. O planejamento reforça a confiança do professor, ajudando-o a ensinar a palavra de Deus. Enfim, o planejamento é necessário se desejamos cumprir com honestidade o nosso chamado. Eu gostaria de deixar com vocês um acróstico sobre o professor. Para sua reflexão, contendo alguns conselhos. Paciente, rico em amor, organizador, firme, consagrado ao trabalho, exigente na disciplina, sincero, sempre preparado, tendo a lição sempre preparada, orando pelos alunos individualmente, radiante de alegria. Seja assim um professor sincero, fiel e que possa cumprir a chamada de Deus. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Com esse grito de vitória, o rei Josias conclamou o povo a um grande avivamento. A CPAD está conclamando o povo de Deus para uma redescoberta do estudo da Bíblia neste biênio da escola dominical. Congressos, cursos, treinamentos e muita literatura especializada. Igrejas, pastores, não fiquem de fora. Vamos resgatar o estudo da palavra de Deus. Maiores informações, ligue 332-7373, CPAD. Neste bloco, nós vamos enfocar sobre os métodos de ensino. Que serão métodos? Jesus utilizou métodos para com seus discípulos. Nós, professores, devemos ter métodos, a mensagem dada por Deus e a vida
inspirada pelo Espírito Santo. Métodos de ensino são modos de conduzir ou ministrar a aula e o ensino que se tem em mira. Para que eles servem? Qual é a sua finalidade? É adaptar a lição ao aluno. Se nós temos uma classe de crianças, deveremos utilizar métodos para crianças. Se for de adolescente, para adolescente. Mas podemos combinar também os métodos. Os métodos servem para melhorar a aprendizagem. Nós temos um menino e o professor está preocupado. O que pensa, menino? Esta criança está alheia, longe. E como o professor vai chamar a mente do aluno? Como vai despertar a mente? De uma maneira que a própria criança não perceba, utilizando métodos. Agora, como vai ser a escolha desses métodos? Como vamos combinar os métodos? Pois eles nunca devem ser usados um só, devem ser sempre combinados, ou 2 ou 3 métodos. Agora, depende de quê? De vários fatores. Um dos fatores é o grupo de idade. De acordo com o nosso aluno, com a faixa etária de cada aluno. O material que vai ser utilizado também é muito importante. O que é que você tem? O que é que você pode utilizar na sua igreja? O preparo do professor. Como é o seu preparo? Como é que você gosta de dar aula? Como é que você se sente bem? Agora, outra coisa importante, o tempo de duração da aula. Há igrejas que têm 50 minutos, outras, tempo integral, 2 horas, outras com 1h30. Então, qual é o seu tempo? Verifique para não ficar com vários métodos e, de repente, você não vai alcançar o objetivo. As instalações de ensino da aula é muito importante, porque há métodos que atrapalham a classe que está ao lado, atrapalha o seu companheiro. O conhecimento do professor também. Para isso, você deve lembrar das leis do ensino e da aprendizagem. Um dos métodos é o de preleção. O método de preleção também é muito conhecido, também é chamado como expositivo. Por quê? É só o professor que fala. A mensagem parte apenas do professor. Nunca deve ser usado só, principalmente para as crianças, para os infantis. Este método de preleção é um método nulo para as crianças. Jesus usou. Em João 7,46, diz: nunca homem falou como este homem. Mas será que nós temos a mesma capacidade de conseguir falar e o aluno ficar por horas e minutos nos escutando e prestando atenção e aprendendo? Por isso, nós devemos utilizar outros métodos, devemos combinar os métodos. Um método muito importante é o de perguntas e respostas. É também conhecido como socrático. Sócrates utilizava muito este método com seus alunos. Todos os métodos há vantagens e desvantagens. Este de perguntas e respostas. As vantagens: serve como ponto de contato entre o professor e o aluno, ajuda a medir o conhecimento do aluno, ajuda a saber qual o aluno está acompanhando ou não a sua aula, ajuda também a classe em geral. A classe fica suspensa, sem saber a qual aluno será arguído. Ao mesmo tempo, você está avaliando o seu aluno, estimula o pensamento.
Filipe, o evangelista, iniciou uma conversa com o eunuco da rainha dos etíopes com uma pergunta: entendes tu o que lês? Atos, capítulo 8, versículo 30. Jesus perguntou a Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele deu um tempo para Pedro pensar e Pedro responder. Jesus manteve com Nicodemos e a mulher samaritana uma longa conversa com perguntas e esperando suas respostas. As perguntas devem ser claras, objetivas, simples. Você não está querendo pegar o seu aluno, fazer com que ele erre, para você ser o sabichão. Agora espere, aguarde um tempo, dê um momento para o seu aluno pensar. Outro método também muito interessante é o de discussão, também conhecido como debate orientado. Este método é muito utilizado entre os adolescentes. Faz com que os adolescentes perguntem, faz com que os adolescentes participem. É um método habilmente conduzido pelo professor. Evita que o aluno apenas fique somente ele falando ou ele somente conversando. Envolve a classe. Nós precisamos ter cuidado para que todos participem, abranger a classe toda. Cuidado com aqueles alunos tímidos, pois eles procuram ficar num certo canto e se não envolver com o assunto e se perderem. Neste caso, eles não aprenderão. Em Lucas capítulo 24, no caminho de Emaús, Jesus utilizou esse método conversando com aqueles 2 discípulos. É um método muito bom, mas deve ter muita preocupação para que todos os alunos fiquem envolvidos. Um outro método também muito importante é o audiovisual. Este método deve ser sempre utilizado para as classes de crianças e adolescentes. A mensagem é ouvida e vista. Já vimos que aprendemos cerca de 30% a 50% daquilo que vemos e ouvimos. Este método atrai e domina a atenção, aumentando a retenção. Na psicologia, nos ensina que as impressões que entram pelos olhos são as mais permanentes. Jesus utilizou muito este método. Ele dizia com seus discípulos: olhai os lírios dos campos, olhai para as aves do céu, trazei-me um denário. Então ele queria sempre fazer com que algo concreto estivesse diante de seus discípulos. Enquanto os seus discípulos estavam olhando e vendo, estavam aprendendo a lição que ele queria passar. Um método muito interessante é o de narração, também conhecido como história. Você talvez ache que este método não sirva para os nossos adultos, mas é o contrário, ele serve muito também para os adultos, tanto para adultos como para a criança. A história tem um início, tem um clímax e tem um término. Você não deve estar lendo esta história, ficar preso na leitura da história, mas não, você deve estudá-la, compreendê-la e então passar para os seus alunos. Se você até tem dificuldade, utilize o espelho, fale diante do espelho, tire as suas inibições, verifique aonde você deve frisar mais, para que você possa viver a história. A história, ela só terá valor se você vive. Jesus utilizou muito. Nós podemos utilizar para adulto como sendo as parábolas. Elas devem ser contadas para adultos, para jovens. Pode ser contada com auxílio também de flanelógrafo para as crianças. Pode ser
contada com retroprojetor, através de slides, cartões com gravuras, etc. Você pode criar muita coisa através das histórias. Lembre-se sempre, nunca leia, mentalize, memorize, viva a história, use expressões, tanto a expressão facial, a expressão vocal, a expressão corporal, imite vozes de animais. Então, utilize esses recursos visuais, os fantoches, os bonecos, tudo isso vai ajudar a atenção dos seus alunos. Essas expressões facial, vocal, corporal, isto tudo é muito importante para enfatizar as histórias. Outro método muito importante é o método de leitura. Este método é muito utilizado para adolescentes e jovens. Pode ser em mês, em trimestre, em semestre, mas fazendo com que seus alunos leiam. Pode ler o livro de Atos, o livro de Josué, e depois organize um concurso, uma maratona. Você não é obrigado a ficar preso nos livros da Bíblia. Outros livros também podem ser utilizados. Depois, faça também com que os seus alunos possam responder às perguntas sobre o mesmo livro. Dê algo que marque a este concurso, algum prêmio, alguma lembrança. Basta ter um cartãozinho com a data, parabéns, algum marcador de Bíblia ou de revista, mas algo que marque o prêmio deste aluno. Um outro método de ensino é o método de tarefas. É fazendo que se aprende. Kant nos aconselha, o melhor meio de compreender é fazer. Você se recorda de algo que você não sabia e, ao fazer, você começou a aprender? Um bolo, um bordado, uma costura. Quando nós começamos a fazer, nós aprendemos. Jesus utilizou esse método dando a Pedro uma tarefa de ir ao mar, pescar um peixe, abrir sua boca, tirar o estáter e pagar o tributo. Talvez Pedro nunca mais tenha se esquecido. Trabalhos de pesquisa, questionário, mapas. Faça com que os seus alunos façam algo e eles aprenderão. Pesquisando, investigando, eles mesmos por si vão aprender. Um outro método de ensino é o demonstrativo, também conhecido como método do exemplo. As marchas, a dramatização podem ser utilizadas para as crianças, para os adolescentes. Nós, professores, vamos fazendo e os nossos alunos vão nos imitando. Quando levantamos os braços, quando mexemos com as mãos, quando marchamos, então os nossos alunos vão imitando. Por isso esse método se chama demonstrativo. As pessoas, às vezes, não fazem aquilo que ensinam. Jesus não. Em Atos, capítulo 1, versículo 1, Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. Há pessoas que nem fazem, nem ensinam. Há outras pessoas que não fazem, mas ensinam. São daquelas que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Outras fazem, mas não ensinam. Jesus não. Jesus fazia e ensinava, tanto que em João, capítulo 13, versículo 15, ele nos deixou o exemplo ali de humildade, lavando os pés dos discípulos. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. É o método demonstrativo, ensinando a humildade.
Todos esses métodos têm as suas vantagens e desvantagens. Se você não tem conhecimento ou não está preparado para utilizar o método, eles em si não são eficazes. Eles apenas ajudam a transmitir a mensagem. Nesta gravura, estamos vendo um professor passando um filme. Talvez até o filme seja muito bom, um filme de Israel, da cidade lá de Jerusalém. E os alunos pacientemente aguardam. Ele tentou, talvez não sabemos quantas vezes, e os alunos olhando para trás, aguardando este momento que vão assistir a este filme. E com o passar do tempo, eles verificaram que é impossível. Isto quer dizer, o professor não está preparado. Na outra gravura, vemos um professor tentando passar para o seu auditório um visual, talvez dando até certas explicações, mas lá na galeria, lá ao longe, encontram-se alunos que é impossível, porque o tamanho da gravura não está combinando com o tamanho do auditório. Se você tem uma gravura e ela é pequena, aproxime-se de seu aluno, procure fazer com que ele também observe e veja de perto esta gravura. Para ajudar a estes métodos de ensino, nós temos os acessórios de ensino. Alguns deles são quadros, gravuras, flanelógrafos de diferentes tipos, projetores, transparências, slides, estritamente educacionais e de boa fonte, quanto à qualidade e conteúdo, retroprojetor, mapas bíblicos, livros de trabalhos manuais, lápis em cores, cartolina. Dentro dos temas de pedagogia apresentados, falaremos sobre currículo e o aproveitamento escolar. O que é currículo? O conceito de currículo é um grupo de assuntos constituindo um curso de estudos planejado e adaptado às ideias e necessidades dos alunos. Um currículo de escola dominical deve preencher os seguintes requisitos: apresentar Cristo como centro de nossa vida, visar a edificação da igreja como um todo, visar o crescimento espiritual individual. Para isso, nós temos que verificar que tem dois tipos de currículo: o currículo uniforme e o currículo graduado. O que é o currículo uniforme? É aquele que desde a criança menor, a criança lá do jardim da infância, até o adulto, utiliza a mesma revista, o mesmo assunto. Este currículo não é muito apreciado, não deve ser muito utilizado nas igrejas, mas sim o currículo graduado. O que é o currículo graduado? O currículo é apropriado para cada grupo de idade, cada faixa etária, de acordo com as suas necessidades e as suas características de cada faixa. Nós temos várias revistas. O professor deve ter a revista do aluno e a revista do professor. Vamos agora falar sobre as nossas revistas. Minha revistinha é uma revista utilizada para crianças de 4 a 5 anos. É uma revista de 2 anos. Ela vai do número 1 ao número 8. Amigos de Jesus é para a faixa de idade de 6 a 8 anos. É um curso de 3 anos. Vai do número 1 ao número 12. Estudando a Bíblia
é para a faixa de idade de 9 a 11 anos. Também um curso de 3 anos. Mensageiros da Fé, de 12 a 14 anos, para os intermediários. Também um curso de 3 anos. Campeões da Fé, da faixa de 15 a 17 anos. É para os adolescentes, um curso de 3 anos. Lições bíblicas é para os jovens e adultos. É utilizada em cada trimestre. E o discipulado para aqueles que são novos convertidos. O professor deve possuir as 2 revistas, tanto a do aluno como a dele, professor. Porque em cada revista do aluno existem atividades para serem feitas e o professor precisa conhecer que atividades existem nessas revistas e precisa saber quais as respostas. Muitos professores se preocupam que tem 2 faixas etárias. Que revistas utilizar? Verifique qual a maior incidência da sua classe. E outros também ficam preocupados porque vão repetir as revistas. No caso, o professor vai repetir o assunto, vai repetir a revista, mas os alunos não. Eles seguem de uma faixa etária, passa para outra faixa etária, assim mudando de revista. No seu caso, seria melhor que você se especializasse numa determinada faixa, como no caso da escola secular. Professores de jardim da infância fazem curso, se especializam e passam apenas a exercitar e a educar aqueles pequeninos. Observando que dentro do currículo também temos a avaliação. Avaliar é um meio de verificar. Você deve estar preocupado se o seu aluno está aprendendo ou não. Para isso, você precisa fazer uma avaliação. Quando deve ser feita? Você pode fazer ao término de um mês, de um trimestre ou até de um semestre. E tem vários instrumentos, como sendo fichas, cartões, testes e outra maneira de avaliar são as perguntas, como já foram mencionados no método de perguntas e respostas. O âmbito da avaliação, que são os alunos, a classe, a própria escola dominical deve ser avaliada. Como ela pode melhorar? Quais são os pontos onde você precisa, como professor, ajudar ao seu superintendente e assim na igreja local? A finalidade da avaliação, ela é utilíssima em se tratando de prêmios, menção, estímulo e reconhecimento. Assim queremos que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, enfim, que o nosso aluno aprenda, sabendo que cada criança sem Cristo é um campo missionário. Cada criança com Cristo é um missionário. Faça com que seu aluno seja um missionário. Não deixe que a mídia venha passar o sexo, a idolatria, o vício, a droga, a bebida, a violência, que hoje é tão explorada e que entra na cabecinha das nossas crianças de várias maneiras, de vários métodos, e que as crianças ficam horas e horas esquecidas diante da televisão, diante das revistas, aprendendo aquilo que não presta. Mas vamos levar o evangelho para as nossas crianças, que as nossas crianças passem uma para outra o evangelho, em vez de estarem passando armas como hoje em dia.
seja um professor de criança, seja um professor de adolescente, levante o nosso Brasil, faça com que os adolescentes possam vir a servir a Jesus para termos um Brasil melhor. E lembrando que em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Seja um professor, que Deus o abençoe, dando forças e sabedoria para que você possa ser um verdadeiro servo e sacerdote e mensageiro.